Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus nos envolva, nos fortaleça e que possamos, durante a nossa explanação, receber da espiritualidade amiga todos os bálsamos salutares para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Pedimos desculpas pelo atraso, tivemos e ainda estamos com alguns problemas técnicos, dificultando a nossa entrada no processo de transmissão, mas vamos vibrar em harmonia para que tudo se resolva e que a gente possa chegar ao final desse encontro para mais um tema, para mais uma palestra da noite de hoje. Bom, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Valdemir Omena, eu sou um homem pardo, tenho os cabelos pretos, bem curtinhos, meus olhos são negros. Eu uso um óculos, não tenho barba e também não tenho bigode. Eu estou vestindo uma camisa vermelha, polo, e estou numa sala de jantar. Ao fundo, eu tenho uma porta branca, duas janelas também brancas, com a parede cinza. E agora eu peço licença para a gente fazer a nossa leitura de harmonização para a nossa noite de palestra. Eu peguei esse livrinho, Pão Nosso, tá? A lição é a 31, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o título desse capítulo 31 é Com Caridade. É uma mensagem de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Diz assim: todas as coisas sejam feitas com caridade. E Emmanuel continua: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou mesmo os domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Continua Emmanuel. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, diz Emmanuel, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. E finaliza Emmanuel para nós: desempenha tuas mínimas tarefas com caridade. Desde agora, se não encontrardes retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. Há pedras e espinheiros? Pergunta Emmanuel. Fixas em Jesus e paz. Bela mensagem, né? Então, muito obrigado a todos. Quem estiver conectado conosco, vamos agora à nossa prece de abertura. Convido a todos para fechar os olhos, melhorar a nossa concentração, mentalizar a figura excelsa do Divino Mestre Jesus em nossa tela mental
Iniciamos, agradecemos Jesus, agradecendo por tudo que tem nos acontecido, agradecendo pelo dia de hoje, pela vida, pelo ar que respiramos e pelas oportunidades que a vida nos traz. Permite, Jesus, que os bálsamos salutares da divindade recaiam sobre todos nós, fortalecendo o nosso corpo físico e, acima de tudo, o nosso espírito, diante das tempestades que a vida nos traz e que muitas vezes, Jesus, ansiosos por resolvermos tudo, dar conta de tudo, perdemos as oportunidades de compreender a mensagem que nos chega. Permite que a luz divina possa nos conduzir em segurança, em equilíbrio e que juntos, de mãos dadas, possamos nos unir, Jesus, num só pensamento e num só coração, em prol de todos aqueles que clamam pela luz, pela bênção divina e te buscam, Jesus, a todo instante para o alívio das dores e dos sofrimentos. Nos permite caminhar juntos nessa seara bendita que a doutrina nos esclarece e nos consola, para que possamos também dar, sem ver a quem, a luz, proporcionando o reconforto, para que a caminhada seja amena. Com a tua paz, a inspiração dos benfeitores amigos sobre todos nós, graças te damos a ti e a Deus nosso Pai, e pedimos permissão para iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Meus queridos, o nosso tema hoje, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui os nossos slides. Ótimo, tá aqui, ó. O nosso tema hoje é na intimidade doméstica. Estamos ainda no livro da Esperança, mensagem 40, né, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso eterno e saudoso Francisco Cândido Xavier. E logo de início nós temos uma mensagem de Mateus, né, ditada por Jesus, no Mateus capítulo 25, versículo 40, que diz assim: Em verdade vos digo que, quando o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa frase ela é bem comum a gente encontrar no Evangelho, mas ela está recheada de informações, meus irmãos, para nós. E aqui Jesus está explicando como nós seremos avaliados a partir do nosso comportamento. Não apenas, né, com as palavras, mas por nossas ações concretas, né, em favor de todos aqueles que são colocados em nossos caminhos para o aprimoramento. E aí Jesus se identifica diretamente com quem? Com os pequeninos. E quem são esses pequeninos? É pequeninos de estatura? Não bem. Os famintos, os sedentos, né? Aqueles despidos, os doentes, os encarcerados. Então, todos aqueles que a gente observa que estão à margem dessa política pública, dos nossos olhares e que precisam desse cuidado para seguir adiante. Trocando de miúdos, né? Ajudar, né? Ou negligenciar uma pessoa vulnerável dessas em que a gente está citando, é o mesmo que fazer isso ao próprio Cristo. É isso que ele quer trazer, né? E aí Emmanuel, interessante, que ele mostra que o amor a Deus ele se manifesta a partir do amor em que eu me dedico ao próximo. Então, a fé ela se traduz justamente em quê? Atitude. Não é uma fé atuante do nosso dia a dia. O nosso organismo físico ele precisa da alimentação, né? Precisa de várias outras ações para poder se manter. E a fé ela se traduz justamente em quê? Em ações, em atitude. Então, essa passagem de Emmanuel ela deixa a compreensão ela não deve ser seletiva. Essa compaixão que Emmanuel está trazendo, ela precisa ser ofertada, praticada, sem ver a quem. Então, o ato de servir ao próximo é o que ganha o quê? O valor divino.
É justamente isso que transcende aqui na nossa matéria e que a gente começa a perceber e entrar, né, nessa sintonia de fazer com que as nossas ações se aproximem mais dessa energia divina que nós nos alimentamos. Então, cada ser humano vulnerável que tem, né, existe muitos, inúmeros, é um representante de Deus aqui na Terra, como os discípulos, como os seus seguidores, são os representantes. E eles trazem o quê? Justamente essa oportunidade de nós trabalharmos em favor dos mais necessitados, dos menos favorecidos, para que essa verdadeira relação que o Evangelho nos traz nos fortaleça e nos aproxime à divindade. Ok? Vamos seguir aqui os nossos slides. Olha no Evangelho, capítulo 15, item 3, o que Kardec nos traz. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então está lá no capítulo 15, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que esse texto está trazendo aí, fazendo a gente refletir, né? Justamente o significado de toda a complexidade das leis morais em dois pilares, vamos dizer assim. Dois pilares fundamentais. Um é a caridade e o outro a humildade. E aí a gente vai percebendo que a caridade é o amor em ação. É aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente se lança a realizar. E a humildade, meus amigos, é o reconhecimento das nossas limitações. Não é isso? É uma igualdade perante os outros. Então, nem melhor e nem pior. Nós estamos no mesmo barco. E para que essa embarcação terra nos conduza em segurança para as nossas realizações, para os nossos crescimentos, o que a gente precisa fazer? Unir as nossas forças, nos dar as mãos para que caminhemos, naveguemos com segurança em direção ao nosso Pai. Então, para o Espiritismo, fora da caridade, não há salvação. Não é isso que a gente aprendeu diante das nossas leituras, pois é justamente isso, essas atitudes concretas que nos aproxima da divindade. E aí é interessante que ele traz esse paralelo, né, da caridade sendo o quê? Um antídoto para o egoísmo. Não é isso? Olha, o egoísmo ele faz com que eu olhe apenas para mim. Não é isso? Para os meus interesses, para as minhas necessidades. E a caridade, quando realizada com amor, com dedicação, ela expande o olhar para o próximo e chega a motivar, a me motivar, me criar empatia para poder essa doação ser sincera. Olha só. E aí vem o outro antídoto, que é a humildade como um antídoto para o orgulho. O orgulho faz a pessoa se sentir o quê? Superior, lá em cima, autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu estou acima dos demais. A humildade, meus amigos, coloca todos nós no mesmo nível de igualdade, no mesmo nível de reconhecimento, de fraternidade universal. Então, o propósito de estarmos juntos hoje, nessa caminhada evolutiva, é para que nós saiamos da nossa, vamos dizer assim, do nosso conforto, da nossa acomodação e realmente abracemos as oportunidades de auxílio que Emmanuel está nos trazendo. E aí nós podemos perceber aqui nesse texto que existe uma ponte direta entre os dois textos, né? O primeiro lá, que foi de Mateus, e esse de Kardec. Olha, para praticar a caridade com os pequeninos, quem são os pequeninos? A gente conversou lá no início. É os vulneráveis, né? São os necessitados. É indispensável a humildade. Por quê, meus amigos? Sem a humildade, a ajuda ela se torna uma caridade ostensiva, carregada de vaidade, né? Feita para parecer superior aos demais. E é interessante que a gente lembra lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade.
tal como Jesus a entendia. Então veja, não é qualquer pessoa, Jesus. E qual foi a resposta que hoje se tornou, né, esse conceito central para nós, seguidores da doutrina espírita? Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha, 3 pilares que sustentam toda essa proposta da prática da caridade. Então, a benevolência é o quê? É a caridade para com todos, sem distinção, sem escolha, sem julgamento, né? É aquela vontade constante de sempre fazer o bem, entendem? É o desejo sincero de ajudar qualquer pessoa, sem discriminação, sem distinção, sem preconceito. Então, percebam que essa iniciativa, ela vai além do assistencialismo material. Eu não estou voltado para as questões somente físicas. Ela envolve a atenção, ela envolve o afeto que eu tenho para com o próximo, o respeito da posição dele e da minha. Percebem? É justamente aí que a benevolência vai costurando e nos dando entender enaltecendo essa vontade da prática do bem. Já a indulgência para com as imperfeições alheias é a capacidade de não julgar, ou seja, não criar, né, não criticar, não criar empecilhos, aquelas críticas severas que muitas das vezes a gente deixa acontecer, e nem expor, meus amigos, o defeito dos outros, os erros dos outros, sem necessidade. Então, reconhece o quê? Que todos estamos no mesmo processo de evolução. Todos nós. E que cada um de nós carrega a sua própria limitação ou limitações. Isso é fato. Porque a doutrina, ao longo do seu trajeto, ele vai nos ensinando como melhor perceber essas limitações, e aí a gente vai criando estratégias. A ciência traz conhecimentos. A religião nos traz conhecimento e a gente vai adequando a nossa vida. E por último, na questão 886, vem o perdão das ofensas. O que seria isso? É o ato de não guardar ressentimento. É o ato de não guardar mágoa, o desejo de vingança diante dos males recebidos. É esse perdão que Jesus está trazendo. Então, é um perdão que liberta tanto quem perdoa quanto é perdoado. Por quê? Porque a gente quebra essa algema, interrompe esse ciclo do mal. Isso é necessário a gente fazer. Precisamos aprender no nosso dia a dia como melhor, né, praticar essa ação. Continuando aqui os slides do nosso querido Emmanuel. Ele diz assim, ó: a história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. Olha só. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhes as mãos, pensa-lhe as feridas. Olha que coisa legal. Eu vou continuar na leitura porque é o entendimento dessa parte. Recolhe-os nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Condulo ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada. Ouvida conveniências e benefícios junto dele, enquanto necessário. Abstém-se de indagações, parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhes obrigação. Olha só, obrigação. Então, o que a gente está percebendo aqui? A partir dessa parábola, que é, né, um marco para nós em termos de compreender a caridade, Jesus, trazendo e Emmanuel nos relatando nessa obra, pela psicografia de Chico, ele chama justamente a atenção para a dinâmica da caridade pura e desinteressada. Por quê? Ele vem justamente relatando a atitude do bom samaritano para revelar o quê? A verdadeira essência do amor ao próximo, meus amigos, sem interesse. E aí eu busquei aqui
a partir desse trecho de Emmanuel, né, que ele traz, eu identifico aqui 6 pontos fundamentais para a gente poder trabalhar só nesse slide. Olha, quando ele diz assim, ação não hesitas, recolha-o sem qualquer ideia de preconceito. Olha, ação imediata e desprovida de quê? De preconceito. Não hesita. Olha só, o samaritano ele não parou para checar a raça, ele não perguntou qual era a religião do rapaz que estava caído, a posição social dele, né? Enfim, nada. Ele viu apenas o quê? Um irmão necessitado e agiu sem julgamento prévio. Percebem? Olha só. Aí ele diz, abstém-se de indagações, olha a caridade sem interrogatório. E aí Emmanuel enfatiza que o verdadeiro auxílio, ele não exige explicações. O samaritano não perguntou por que a vítima estava ali. Perguntou? Não. Ele perguntou se a culpa era dela ou o viajante estava sozinho, né? Nada. Então a caridade real, ela socorre à dor e não julga a vítima. Olha que legal. Outro ponto interessante é quando ele diz, ouvida conveniências permanece junto dele. Olha o desprendimento e a doação de si. É interessante que a caridade, ela custou tempo para esse senhor, o bom samaritano. Ele custou energia para que ele, né, desprendesse, tirar ele daquele local e levar até um lugar seguro. Ele precisou interromper a sua viagem. Ele alterou os planos que ele estava desenvolvendo. Ele não deu apenas o que sobrava, meus amigos, do que tinha no bolso. Ele doou o quê? A sua própria atenção. Não foi isso? Ele parou, ele observou, ele perguntou, ele estava interessado para aquela questão. E aí, ele ajustou essas conveniências em favor do quê? Do outro. Outro ponto interessante que Emmanuel traz nessa passagem aqui, garante-lhe a pousada, assegurando-lhe a assistência. Aqui eu vejo um socorro completo e totalmente responsável. Olha, é interessante que o auxílio ele não foi de meia boca, né? Não foi assim para desencargo de consciência, não, eu vou fazer minha parte aqui para não deixar ele morrer amigo aqui nesse caminho. Ele acompanhou a situação, meus amigos, até garantir que o homem estivesse em segurança sobre os cuidados de outra pessoa também, né, interessada. Mesmo que o estalajadeiro não estivesse pronto para perceber a caridade que estava sendo praticada, mas de alguma forma ele abriu suas portas, né, e deu condições para que aquele ser ficasse ali abrigado, mesmo através de um pagamento. Não é só o dinheiro, mas é a intenção. Outro ponto que eu vejo que Emmanuel traz é quando diz assim, ó, sem prescrever-lhe obrigações, ausência de cobrança. Percebe? Então, ele pagou a hospedagem, o tratamento e não exigiu o quê? Nada. Ele não exigiu para o beneficiado, olha, você nem me agradeceu. Olha, depois você me reembolsa aí, né, o gasto que eu estou tendo contigo. O bem foi feito pelo próprio valor do bem, não é isso? E outro pontinho que eu vejo nesse slide, olha só, um slide só, o que é que Emmanuel provoca a todos nós? Ele diz, parte ao encontro do dever, fidelidade ao próprio dever. Esse foi o comportamento do bom samaritano. Então, veja, após garantir esse socorro, né, esse samaritano, ele seguiu com a sua vida, ele deu andamento às suas obrigações diárias. E ele não buscou o quê? A autopromoção. Ele não pediu aplausos de ninguém pelo que estava, né, sendo feito, meus amigos. E é isso que o Evangelho aqui, a passagem de Emmanuel está nos trazendo. Qual é o recado que Emmanuel nos traz? Ele quer nos mostrar que a caridade é um ato de empatia, e olhe lá, silenciosa, concreta, sem condicional nenhum. E aí, muitas vezes, né, nós, ao tentar ajudar alguém, impomos o quê? Nossas regras. Exigimos gratidão. Muitas vezes acontece, olha, eu fui
fiz uma boa ação para a pessoa não teve nem coragem de agradecer. Meus irmãos, nós não sabemos como é que estão as condições do outro. A nossa parte é fazer, seja lá para quem for, seja de forma, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Então a gente tem muito dessas de julgar, né, a causa do sofrimento alheio, e aí a gente se perde muitas vezes nessa nossa rotina. Então o bom samaritano é o que Jesus traz como modelo da caridade retratada nessa questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade para Jesus, benevolência, indulgência e indulgência desinteressada e perdão das ofensas. Maravilhoso, né? Diz assim Emmanuel no próximo slide, acompanhe. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, ou seja, 2000 e já passou dos 2000, né? Aplicamo-lo, via de regra, às pessoas que não nos comulgam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Olha só que interessante. Faz agora a gente entrar no nosso título, né? E aí Emmanuel apresenta um ponto sensível do nosso aprendizado moral, meus amigos. Percebam, é justamente a dificuldade que nós temos de praticar a caridade dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, com nossos entes amados, queridos, que foram colocados, né, como trampolins, como oportunidades de crescimento. Só que muitos de nós ainda não vê dessa forma, não consegue enxergar. E aí, depois de mais de 2000 anos, 2 milênios, a gente continua admirando a parábola do bom samaritano, agora como uma lição para os estranhos, percebe? Emmanuel vem e faz um alerta direto sobre a nossa cegueira seletiva em relação a isso. Então é mais fácil ser generoso, né? É mais fácil ser paciente e compreensivo com um desconhecido na rua do que com um colega de trabalho, ou, né, enfim, com alguém dentro de casa, dentro das nossas instituições religiosas, as casas espíritas, né, que nós frequentamos. Por quê? Porque o nosso contato ele é breve. Então é muito mais fácil ser generoso nesses locais, né, com as pessoas que a gente tem esse rápido contato, esse breve contato, porque não há feridas emocionais antigas em contexto, né? E aí proporciona o quê? Um momento de gratidão, de bem-estar. E agora o que a gente vai fazer? Convivendo com essa pessoa, aí a gente começa a ver alguns entraves, algumas, né, sombras, e isso pode nos criar decepção. Mas olha, nós estamos no mesmo barco. Não esqueçam disso. Nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos num processo de crescimento, de reconstrução diária. E aí, Emmanuel, sem nenhuma cerimônia, ele nos lembra que os caídos mais difíceis de socorrer, que a gente sabe que tem, são aqueles que dividem o mesmo teto que nós. São os elementos químicos que a divindade coloca para o nosso convívio. São os nossos parentes, né? Geralmente com temperamento mais difícil, são os familiares enfermos que chegam, que ficam, que a gente tem que se dedicar, são os nossos filhos rebeldes que hoje nos dão dor de cabeça, né, nesse processo educacional, os pais idosos, os companheiros cujos defeitos testam a nossa paciência diariamente. Então, viver em família, viver em união, requer desprendimento. E vocês sabem que no ambiente familiar, o orgulho e o egoísmo, ele fica o quê? Mais exposto. É no lar, meus amigos, que a convivência diária exige o quê? A verdadeira indulgência, o verdadeiro perdão das ofensas, como nós já vimos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, é fácil ser samaritano por poucas horas na rua. Isso tranquilo. Agora, o verdadeiro desafio é sê-lo dentro de casa. Aqui na casa eu não tenho aplausos, eu não tenho reconhecimento. Por mais que você se esforce, nada está bom. E eu preciso compreender isso porque o crescimento ele vem de dentro para fora.
E a gente quer que o que está aqui fora aceite o que está em construção dentro de mim. E percebam que a gente procura externamente as respostas do que cabe internamente desenvolver. Por isso a gente se desilude, por isso a gente fica triste, né? Porque a perfeição ainda não existe entre nós. E aí Emmanuel nos desafia a perceber que o quê? De nada adianta estender as mãos aos necessitados do mundo que a gente encontra se nós cruzarmos os braços ou distribuirmos espinhos para os necessitados da nossa realidade, mesmo sendo familiar. Olha só, mesmo sendo da nossa própria família. O desafio é esse. Como nós vamos fazer? Busquemos no Evangelho de Jesus as orientações. Agora, na hora de aplicar, a gente vai contar com os recursos, com as nossas condições de entendimento, de compreensão, e assim a gente pode seguir adiante. Ok? Vamos seguir aqui nos slides. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Olha só o que Emmanuel está trazendo. Eu entendo aqui como uma metáfora, né, dessa descida de Jerusalém para Jericó. Interessante que lá na Judéia antiga, Jerusalém ela ficava bem aqui no alto das montanhas, ok? Era um lugar de luz, era um lugar de fé, né? Era entendido como proximidade com o templo. Enquanto Jericó ela ficava aqui, ó, mais baixa, ao nível do mar. E aí essa cidade de Jericó ficava cercada por caminhos muito perigosos na época. E aí Emmanuel ele nos mostra que a pior descida não é uma cidade para outra, aqui nesse texto, mas é justamente a queda interior. Quando a pessoa perde a fé, meus amigos, quando ela perde a esperança, quando ela não acredita mais, né, em nada, aquela alegria se foi e cai na desilusão, na depressão, as coisas tendem a piorar. Não é isso? Olha como ele diz aqui, ó, espoliados nas melhores esperanças, são os ladrões invisíveis que existem. A ferida, esse senhor que estava ferido, né, da parábola, ele foi roubado por os assaltantes que estavam o quê? Na estrada passando por ele. Não foi assim que a história se desenvolve? Os nossos familiares caídos, no entanto, ou seja, muitas vezes foram roubados em seus sonhos, não é verdade? Foram vítimas de grandes frustrações no trabalho. Você já pensou dessa forma? Já tiveram grandes frustrações amorosas na vida? Já pensaram dessa forma? E aí o assalto que sofreram foi moral e não financeiro. E mexendo na nossa questão moral, a dor existe, é real, meus amigos. São os testes difíceis da existência. Olha, um luto, uma enfermidade, um desemprego de uma hora para outra, né? Uma crise conjugal, um momento de fraqueza espiritual, tudo isso conta. É aí que a pessoa tomba da fé que vem desenvolvendo, né, ao longo do tempo para uma desilusão. E que ela está o quê? Do nosso lado. Eu preciso estar atento a esses contextos para que a palavra não seja morta, a minha fé não seja ativa. E aí Emmanuel nos convida a desenvolver o quê? A sensibilidade de perceber as feridas da alma. Não é fácil. Então, o parente que está difícil de conviver nesse momento, muitas vezes, é apenas alguém que tombou da alegria para a dor. Desistiu de viver e precisa de um samaritano por perto. Então, não para julgar, né? Vamos ser assim bem transparentes. Eu não preciso de um samaritano junto de mim para me julgar o motivo da minha queda. Não. Mas é justamente o contrário, é para estender a mão, é para ajudar a curar as esperanças que foram lapidadas, que foram roubadas, que foram retiradas desse ser em algum momento. E aí a gente acha, né, que a pessoa está assim porque quer. Não vamos pensar assim. Vamos dar a oportunidade de entender o que está se passando, sem julgar e ajudar naquilo que for permitido de cada um de nós.
Olha o que Emmanuel traz aí na sequência. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Olha, que linda essa conclusão que Emmanuel está nos trazendo, né? A prática do ensinamento. Então, vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação. O que é que Emmanuel está trazendo aqui? Ele apresenta as reais condições daqueles que convivem conosco. Já perceberam? Então, muitas vezes, o parente difícil, meus amigos, não precisa de bronca, não. Não precisa. Mas ele precisa de socorro, ele está gritando por ajuda. Ele está cego pelo erro que está praticando e não percebe. Ele se torna abatido pela tristeza e nós temos que perceber isso. Ele está desequilibrado por influências obsessivas que nós sabemos que existem. Está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam muito mais a nossa vida do que a gente imagina. Nós estamos atravessando momentos de transformações, né, de provações muito duras. E precisamos nos auxiliar uns aos outros para que isso não venha, né, deixar as nossas convicções somente na leitura, somente na compreensão da inteligência, mas sim o crescimento moral, né? Outra parte aqui que Emmanuel traz é usá-las na vida íntima. Olha só, usar o quê? Usar o conhecimento é a grande chave. Essa parábola deixa de ser um relato histórico, que é o bom samaritano, né? Um relato histórico muito bonito, para se tornar o quê? Uma ferramenta de convivência diária. Eu preciso saber utilizar essa ferramenta no dia a dia. E aí o verdadeiro laboratório do bom samaritano não é a estrada distante, meus amigos. Quando eu me lanço a ser o bom samaritano, o que eu posso fazer não está distante, não. Mas é justamente o ambiente da vida íntima. É o lar que nós temos, é o grupo de trabalho que participamos, que pertencemos, é o ciclo de amigos que está nos rodeando. Percebem? É isso que nós precisamos compreender. Outro ponto que ele traz, compreendendo e auxiliando, sem nada exigir e sem nada perguntar. É a fórmula da caridade real. E aí Emmanuel ele retorna justamente a esses exatos traços do samaritano que nós analisamos lá no início. Quando ele diz, olha, eu preciso compreender. Por quê? Compreendendo, eu vou exercitar a indulgência. Eu não vou julgar o meu parente que errou por algum motivo. Eu preciso saber auxiliar porque eu vou exercitar a benevolência. Eu vou agir para ajudar, para aliviar a dor do próximo. Isso é importante. Eu preciso também entender que eu não preciso também saber e perguntar nada que está acontecendo. Eu preciso aprender a abrir mão do papel de juiz, meus amigos, que nós somos e muitas das vezes tomamos essa posição. Não é cobrar justificativas ou explicação do que aconteceu. E aí chega o momento de nada exigir. Eu vou fazer por livre e espontânea vontade. É abrir mão do meu egoísmo, é ajudar sem cobrar a gratidão. É a mudança imediata, é o reconhecimento daquilo que eu posso realizar. Ah, mas ele não merece. Mas não sou eu que vou dizer isso. Não sou eu que vou julgar esse irmão. Eu vou fazer para amenizar o que ele está pedindo. É a fome. Ah, mas você está dando o dinheiro que ele vai usar drogas. Olha, o objetivo maior que eu estou fazendo a doação é para que ele se alimente, é para que ele tenha uma roupa decente, é para que ele não passe frio, entendem? Agora, o que cada um faz com o que chega, permitido pela divindade, já é por conta e risco de cada um de nós. Então, se juntarmos todos os pontos que nós estudamos aqui, né, ao longo dessa nossa conversa, o itinerário espírita ela fica perfeitamente alinhado com Mateus, lá do início, no capítulo 25, versículo 40.
Jesus ensina o quê? Que o que fazemos ao menor, né, que é os nossos irmãos, fazemos a quem? A ele. Vimos também que lá no capítulo 15 do Evangelho, Kardec resume toda a moral o quê? Caridade e humildade. É o antídoto, meus amigos, para o egoísmo e para o orgulho. Vimos na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando ele traz como entendia Jesus a caridade, benevolência, indulgência e perdão. E aí, Emmanuel chega nessa obra e diz, olha, agora ele aplica tudo isso na prática. É isso que Emmanuel está dizendo. Aplica tudo isso na prática, né? Nos lembrando que o quê? Que o menor dos irmãos, aquele ferido da estrada que o bom samaritano encontrou, frequentemente, meus amigos, estão aonde? Dentro da nossa própria casa. E aí nós precisamos do nosso amor silencioso, ser paciente, ser desinteressado para crescer em espírito, avançar em moralidade. Essa é a mensagem que Emmanuel nos trouxe nesta noite, através desse capítulo do Pão Nosso. E aí chegamos ao final das nossas reflexões de hoje, né? Mas convidamos a todos para assistirem à próxima palestra, no próximo sábado, dia 29, já lá no finalzinho do mês. O capítulo vai ser na sequência, hoje nós vimos o 40, vai ser o capítulo 41, que tem um título como Concessões, e a nossa irmã Eugênia Canto, que vai nos presentear com a sua fala, o entendimento de Emmanuel. Então, agradecemos a todos pela paciência, pedimos mais uma vez desculpas pelo atraso, mas que sigamos confiante a cada momento, que o que nos chega os desafios que nos chegam é o momento de agir, é o momento de repensar nas nossas práticas. E assim, agradecemos também a presença da nossa irmã Sheila, que nos ajudou aqui na parte técnica, na transmissão, com as suas boas vibrações. Que Jesus nos oriente sempre, querida irmã. E vamos à prece de encerramento. Jesus, amigo, graças te damos por esse momento de bênção, de luz e de paz. Gratos pela inspiração dos benfeitores amigos, os cuidadores de todos nós, para que a palestra fosse ao ar, que fosse dada a oportunidade de ser gravada e assim auxiliar, Jesus, a qualquer um que tenha acesso a esse material, buscando as orientações que o Evangelho nos traz. Permite que nessa noite recebamos dos benfeitores amigos todo o cuidado, todas as orientações necessárias para o nosso bom andamento aqui na matéria. E que, consciente dos nossos deveres a serem cumpridos, Jesus, possamos exercitar a cada dia, transformando as nossas sombras em virtudes e ficamos, Jesus, sempre prontos para participar dos trabalhos socorristas da espiritualidade amiga. Em teu nome, em nome de Deus, em nome do mentor espiritual deste trabalho, nosso irmão Caibar Schutel, que sejamos abençoados sempre e que as orientações aos nossos grupos da administração material esteja alinhado e condizente com o que o plano maior nos traz para caminhar com segurança e equilíbrio. Fica conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Um abraço fraternos a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá.